Lei 10.261, de 28 de outubro de 1968, dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado. Parágrafo único. As suas disposições, exceto no que colidirem com a legislação especial, aplicam-se aos funcionários dos 3 poderes do Estado e aos do Tribunal de Contas do Estado. Artigo 3. Funcionário público, para os fins deste Estatuto, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 4. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário. Título 2. Do provimento, do exercício e da vacância dos cargos públicos. Capítulo 1. Do provimento. Artigo 11. Os cargos públicos serão providos por 1. Nomeação, 2. Transferência, 3. Reintegração, 4. Acesso, 5. Reversão, 6. Aproveitamento e 7. Readmissão. Capítulo 2. Das nomeações. Seção 1. Das formas de nomeação. Artigo 13. As nomeações serão feitas: 1. Em caráter vitalício, nos casos expressamente previstos na Constituição do Brasil. 2. Em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido. E 3. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de provimento dessa natureza. Seção 2. Da seleção de pessoal. Subseção 1 do concurso. Artigo 14. A nomeação para cargo público de provimento efetivo será precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo único. As provas serão avaliadas na escala de 0 a 100 pontos e aos títulos serão atribuídos, no máximo, 50 pontos. Capítulo 12. Da posse. Artigo 46. Posse é o ato que investe o cidadão em cargo público. Artigo 47. São requisitos para a posse em cargo público: 1. Ser brasileiro. 2. Ter completado 18 anos de idade. 3. Estar em dia com as obrigações militares. 4. Estar no gozo dos direitos políticos. 5. Ter boa conduta. 6. Gozar de boa saúde comprovada em inspeção realizada por órgão médico oficial do Estado para provimento de cargo efetivo ou mediante a apresentação de atestado de saúde ocupacional expedido por médico registrado no Conselho Regional correspondente para provimento de cargo em comissão. 7. Possuir aptidão para o exercício de cargo. E 8. Ter atendido às condições especiais prescritas para o cargo. Parágrafo único. A deficiência da capacidade física comprovadamente estacionária não será considerada impedimento para a caracterização da capacidade psíquica e somática a que se refere o item 6 deste artigo, desde que tal deficiência não impeça o desempenho normal das funções inerentes ao cargo de cujo provimento se trata. Capítulo 14. Do exercício. Artigo 57. O exercício é o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do cargo. Parágrafo 1º. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Parágrafo 2º.
O início do exercício e as alterações que ocorrerem serão comunicados ao órgão competente pelo chefe da repartição ou serviço em que estiver lotado o funcionário. Artigo 78. Serão considerados de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, os dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude de 1. Férias. 2. Casamento até 8 dias. 3. Falecimento do cônjuge, filhos, pais e irmãos até 8 dias. 4. Falecimento dos avós, netos, sogros do padrasto ou madrasta até 2 dias. 5. Serviços obrigatórios por lei. 6. Licença quando acidentado no exercício de suas atribuições ou atacado de doença profissional. 7. Licença a funcionária gestante. 8. Licenciamento compulsório nos termos do artigo 206. 9. Licença-prêmio. 11. Missão ou estudo dentro do Estado, em outros pontos do território nacional ou no estrangeiro, nos termos do artigo 68. 12. Nos casos previstos no artigo 122. 13. Afastamento por processo administrativo, se o funcionário for declarado inocente ou se a pena imposta for de repreensão ou multa, e ainda os dias que excederem o total da pena de suspensão efetivamente aplicada. 14. Trânsito em decorrência de mudança de sede do exercício, desde que não exceda o prazo de 8 dias. 15. Provas de competições desportivas, nos termos do item 1 do parágrafo 2º do artigo 75. 16. Licença paternidade por 5 dias. 17. Licença para doação de tecidos, de órgãos, de parte de órgãos e de partes do corpo vivo para fins terapêuticos ou de transplantes intervivos, nos termos do inciso 10 do artigo 181. Artigo 110. O funcionário perderá 1. O vencimento ou remuneração do dia quando não comparecer ao serviço. 2. 1/3 do vencimento ou remuneração diária quando comparecer ao serviço dentro da hora seguinte à marcada para o início do expediente ou quando dele retirar-se dentro da última hora. Parágrafo 2º. No caso de faltas sucessivas, justificadas ou injustificadas, os dias intercalados, domingos, feriados e aqueles em que não haja expediente, serão computados exclusivamente para efeito de desconto do vencimento ou remuneração. Parágrafo 3º. Não se aplica o disposto no caput deste artigo às hipóteses de compensação de horas previstas no parágrafo único do artigo 117 desta lei. Parágrafo 4. O disposto no inciso 2 e no parágrafo 2º deste artigo não se aplicam aos integrantes do quadro do magistério da Secretaria da Educação. Artigo 120. Ponto é o registro pelo qual se verificará diariamente a entrada e saída do funcionário em serviço. Parágrafo 1º. Para registro do ponto serão usados, de preferência, meios mecânicos. Parágrafo 2º. É vedado dispensar o funcionário do registro do ponto, salvo os casos expressamente previstos em lei. Parágrafo 3º. A infração do disposto no parágrafo anterior determinará a responsabilidade da autoridade que tiver expedido a ordem, sem prejuízo da ação disciplinar cabível. Seção 2. Dos adicionais por tempo de serviço. Artigo 127. O funcionário terá direito, após cada período de 5 anos, contínuos ou não, à percepção de adicional por tempo de serviço, calculado à razão de 5% sobre o vencimento ou remuneração a que se incorpora para todos os efeitos.
Parágrafo único. O adicional por tempo de serviço será concedido pela autoridade competente na forma que for estabelecida em regulamento. Título 5. Dos direitos e vantagens em geral. Capítulo 1. Das férias. Artigo 176. O funcionário terá direito ao gozo de 30 dias de férias anuais, observada a escala que for aprovada. Parágrafo 1º. É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. Parágrafo 2º. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo máximo de 2 anos consecutivos. Parágrafo 3º. O período de férias será reduzido para 20 dias se o funcionário, no exercício anterior, tiver considerados em conjunto mais de 10 não comparecimentos correspondentes a faltas justificadas e injustificadas ou as licenças previstas nos itens 4, 6 e 7 do artigo 181. Parágrafo 4. Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens como se estivesse em exercício. Título 6. Dos deveres, das proibições e das responsabilidades. Capítulo 1. Dos deveres e das proibições. Seção 1. Dos deveres. Artigo 241. São deveres do funcionário: 1. Ser assíduo e pontual. 2. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. 3. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido. 4. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e especialmente sobre despachos, decisões ou providências. 5. Representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções. 6. Tratar com urbanidade as pessoas. 7. Residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado. 8. Providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família. 9. Zelar pela economia do material do Estado e pela conservação do que for confiado à sua guarda ou utilização. 10. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado, quando for o caso. 11. Atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa do Estado em juízo. 12. Cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. 13. Estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. E 14. Proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública. Seção 2. Das proibições. Artigo 242. Ao funcionário é proibido: 2. Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição. 3. Entreter-se durante as horas de trabalho em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. 4. Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. 5. Tratar de interesses particulares na repartição. 6. Promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-se solidário com elas. 7. Exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição.
E 8. Empregar material do serviço público em serviço particular. Artigo 243. É proibido ainda ao funcionário 1. Fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo por si ou como representante de outrem. 2. Participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. 3. Requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto o privilégio de invenção própria. 4. Exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. 5. Aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do Presidente da República. 6. Comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item 2 deste artigo, podendo, em qualquer caso, ser acionista, cotista ou comanditário. 7. Incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. 8. Praticar a usura. 9. Constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. 10. Receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. 11. Valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr direta ou indiretamente qualquer proveito e 12. Fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. Parágrafo único. Não está compreendida na proibição dos itens 2 e 6 deste artigo a participação do funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe, ou como seu sócio. Capítulo 1. Das penalidades e de sua aplicação. Artigo 251. São penas disciplinares 1. Repreensão 2. Suspensão 3. Multa 4. Demissão 5. Demissão a bem do serviço público e 6. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade.